Bom, pessoal, então essa é a segunda parte da aula 20 da disciplina de segurança em sistemas de computação. E nós vamos falar então nessa parte sobre o XML Access Control Language ou XACL. Então, o objetivo dessa linguagem é prover um modelo sofisticado de controle de acesso e uma linguagem associada para documentos XML. Então, esse é um ponto bem específico. O objetivo, nesse caso, é para documentos XML. E a ideia, então, principal é prover um controle fino, granular no nível de campo, né, para a utilização de dados. Então, olha lá do começo dos anos 2000 essa especificação. Bom, então na linguagem XACL nós temos então representação de regras que consideram o que nós já discutimos na disciplina, a ideia de lista de controle de acesso. Então nós temos um sujeito, né, que pode ser um user ID, um papel ou um grupo, um objeto, que é um conjunto de elementos que são representados pela representação XPath, e uma ação, que pode ser ler, escrever, criar, apagar. E há a possibilidade então de ter propagação de forma flexível. Então vamos ver um exemplo de uma regra do XACL. Então nós temos lá o começo da tag mostrando um objeto lá sendo descrito, né? E daí a ACL específica. Então observem que é um role, que é o role, né, um papel, requester, o nome da ação, né? Então se permite realizar uma ação de escrita. E daí existe aqui uma parte bastante interessante que são condições de operação. Então eu consigo fazer uma análise de predicados que vão ser utilizados para essa verificação dessa condição, né? Então um valor de parâmetro aqui, ó, e verifica então qual é o user ID, né? Então uma função get user ID verifica se o get user ID então permite, né? É o mesmo lá que permite então a utilização. Então ele faz fazer uma comparação, notem que tem operadores aqui que vão ser realizados considerando essa função get user ID e uma operação de um predicado de comparação aqui, certo? Bom, então nós temos aqui, falando agora de partes específicas então do XACL, que nem como nós podemos ver inicialmente nesse exemplo. Nós temos um sujeito, então tem uma descrição das condições que o sujeito deve satisfazer para realizar alguma coisa. Isso pode ser uma combinação de user ID, de grupo e papel. Né? Então observem aqui, ó, sujeito, papéis aqui colocados, né, específicos, grupos. Tá? Aqui também, ó, um grupo específico, né, que nem colocado aqui. Quando são necessários múltiplos papéis ou grupos, né, que são especificados, o sujeito deve pertencer a todos, então é avaliado diretamente isso. E quando múltiplas tags são especificadas, o sujeito deve estar ligado pelo menos a uma delas. Bom, os objetos, então, como eu comentei anteriormente, eles são basicamente elementos XML que são descritos por um XPath. Então, como vocês podem ver aqui, ó. E essas tags podem aparecer em diferentes lugares. Então, aqui nós temos uma descrição que é uma descrição única para cada objeto, e aqui é uma descrição que a partir dessa descrição do XPath eu consigo apontar diversos objetos que estão, né, recursos que estão dentro desse sistema que está sendo protegido, desse documento sendo protegido pelo XACL. Em relação às ações, nós temos uma ação de leitura, uma ação de escrita, uma ação, né, de criação e uma ação para apagar. Bom, então pensando, né, nós falamos sobre aquela questão de, usando o nosso exemplo de registros médicos, né? Bom, então assim, eu posso ter essa informação no seguinte sentido, né? No controle de acesso ao registro de pacientes. Então, médicos e enfermeiros podem ler registros e escrever, quem poderia. Então nós podemos ter aqui um registro médico, observem que nem está colocado aqui, né? Então tem informação de diagnóstico, né? Informação de datas, né? E assim por diante. Uma ação de, nesse caso específico, de uma prescrição, né, médica colocada aqui. E aqui nós temos as informações. Então observem, na ACL nós temos um grupo doutores, né? Que provavelmente deve se referir aos médicos, e um grupo enfermeiros, né? Que é o segundo grupo que está colocado aqui. Bom, e daí então nós temos uma ação que é a ação de leitura e uma permissão específica. Bom, e daí se a gente continuar fazendo a operação observando, nós temos um outro papel que chama-se doutor, né? Responsável, né? O médico responsável. Então, esse médico responsável, ele faz parte do grupo médico, mas ele está com esse papel de médico responsável. E só ele, então, tem uma ação de escrita. Pode ter uma ação de escrita. Uma outra questão importante nesse caso é que eu consigo também associar ações que devem ser realizadas a partir de uma operação de controle de acesso. Então, por exemplo, numa ação de escrita, nesse caso, é necessário se gerar um log. Então está descrito dentro da regra do XACL
a produção então de log a partir de uma operação de script. Bom, então, no caso do XACL, nós temos uma linguagem que é orientada a triplas, né, sujeito, objeto e ação, como nós falamos lá nas aulas de controle de acesso. A primitiva de sujeito pode ser user ID, pode ser papel, pode ser grupo, então ele representa aqueles modelos de controle de acesso que nós descrevemos. E a granularidade é a granularidade do XPath, ou seja, de um elemento único no XML.